Mas agora, nesse exato momento, nós seguimos para uma entrevista com o advogado Dr. Jânio Queiroz, onde uma conversa esclarecedora, né? Uma conversa esclarecedora sobre o sistema judiciário e os desafios enfrentados por quem busca os seus direitos. Você já prestou atenção? Uma pergunta que não quer calar. Primeiramente, boa tarde, doutor Jânio Queiroz. Boa tarde, Ana Já dou boa tarde para você, já fazendo a pergunta. Por que tantas pessoas entram na justiça cheias de razão e mesmo assim acabam perdendo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Análio Júnior, não é só você ter o direito. Você tem o direito, mas você precisa produzir as provas. É necessário que você prove aquilo que você está alegando. Ou seja, você alegar e não provar, melhor faria se ficasse calado. Então é muito importante quem vai entrar na justiça ter prova o suficiente para convencer o juízo de que ele está falando a verdade. Porque se ele entrar no juízo pensando que o juiz vai agir com o coração, vai agir com o sentimento, que ele chorando perante o juiz ele vai conseguir aquilo, ele não vai conseguir porque o juiz ele é imparcial. Ele não vai ouvir o que você está falando se você não estiver na prova suficiente para convencer ele que você tem aquele direito. Meu Deus, às vezes a gente nem para pensar nisso. As pessoas acabam nem dormindo, né? Aí, meu Deus, se a audiência for daqui um mês, meu amigo, o coração está tudo acelerado. Mas também eu queria saber se é verdade que quem fala bonito, né, ganha processo? Ou isso é um mito que se engana cliente? Hoje eu tô aqui no seu pé, viu? Olha, se falar bonito ganhasse processo, ator de televisão seria um excelente advogado. Você não precisa falar bonito, basta só você falar o suficiente que o juiz entenda, que a outra parte entenda, que os advogados entendam. Tanto é que você não vê juiz falando bonito, você não vê desembargador falando bonito, você não vê ministro falando bonito, você vê as pessoas querendo falar bonito, e aquelas pessoas que querem falar bonito, muitas vezes se enrola e fica pior para passar a mensagem que eles querem passar para o magistrado, ou então para as partes envolvidas no processo. Até dessa questão, doutor, a questão da humildade prevalece. Quem quer falar bonito perde um pouco a humildade, né? Deixa a naturalidade, não é isso? Deixa. A humildade, ela é importantíssima num processo. Você tem que ser humilde, porque se você chegar com arrogância, você não vai conseguir nada. Só dá até pensar, não, mas é feio um advogado falar errado, é feio um cliente falar errado, é feio um juiz falar errado. Não. Feio é você ficar corrigindo as pessoas, achando que com a sua correção, aquilo vai lhe mostrar intelectual, vai lhe mostrar melhor do que os outros. Olha, se fosse você que está acompanhando a gente agora, chame a sua mãe, chame seu pai, titi, vovô, papagaio, todo mundo está em casa. Mande por WhatsApp para o povo dos seus amigos, parentes, aderentes que estão em casa, na outra residência, manda um WhatsApp. Nós estamos aqui com uma entrevista esclarecedora com o advogado renomado Dr. Jânio Queiroz, com esse tema muito importante, entre outros pertinentes, que vão tirar dúvidas. Hoje em dia, tudo hoje é processo, né, doutor? Tudo é processo, qualquer coisa que você fala, até no grupo de WhatsApp, se dizer que alguém é mau caráter, ali você já vai pagar um dinheirinho. Mas tem uma outra situação, doutor Jânio Queiroz. Qual é o maior erro que o cidadão comum comete quando resolve procurar a justiça? Olha, um dos grandes erros é ele achar que tem direito em tudo. Você acabou de falar uma coisa agora que me chamou a atenção. O pessoal, tudo é processo, tudo é processo. O cara chega num restaurante, é mal atendido, dando moral. Chega num local, estaciona, encosta uma pessoa no carro dele, é dando moral. Se hospeda num hotel, é mal atendido, dando moral. E não é por aí. O judiciário está ali para socorrer as pessoas que realmente precisam. Então não adianta muitas vezes você se meter em aventura judicial. Mas eu tenho direito porque fulano me tratou mal. Não, isso pode ser um mero aborrecimento do dia a dia. Nós estamos no mundo para isso. Eu posso chegar ali agora numa loja e o vendedor me tratar mal e eu achar que não deve que é o suficiente para poder processar. Eu achar que aquilo é um mero aborrecimento, eu não vou mais naquela loja, não compro, acabou, se ele perdeu o cliente. Não é necessário eu ter meus desgastes, porque, Análise Júnior, o processo, ele desgasta muito. Ele é muito desgastante, ele é humilhante. Verdade. Você vai ficar na frente de um juiz, você vai que constituir advogado, você vai depor, você vai colocar testemunha.
Falar em colocar testemunha, Anália, é muito importante para quem tem processo na justiça, que quando vai levar testemunha, leve testemunha que conhece os fatos. Não leve testemunha para o advogado instruir. Que testemunha que mente em processo, você perde a causa. As pessoas acham que na justiça a pessoa tem que mentir. É ao contrário. Quem fala a verdade é quem ganha a causa, se tiver o direito. Nessa questão de mentir, tem a questão, como você falou no início, anteriormente, a questão de ser um ator, né? Mas será que o juiz também decide com base em sentimento? Com base em sentimento em alguma determinada situação? Acabei de falar agora para você, o juiz, ele é imparcial. Ele não decide com base uma pessoa chegar, digamos o seguinte, chorando perante um juiz, perante o magistrado. Ele não vai agir. Quanto mais sentimento você traz, mais o juiz vai olhar para você e vai dizer bem assim, eu quero prova. Prova, para mim, é que é importante. Não adianta você chegar, não, doutor, mas minha mãe tá isso, meu pai tá aquilo, eu preciso de um... Não, você tem que produzir prova, porque o juiz ele precisa de prova para poder julgar. Doutor Eugênio Queiroz, duas pessoas com casos parecidos, elas podem ter decisões totalmente diferentes? Por quê? Pode, exatamente isso aí. Primeiro, você quando vai entrar com o processo, você tem que procurar um advogado especializado na área. Porque muitas vezes você pode pegar um profissional que não tem aquela experiência, não tem aquela habilidade humana para resolver os problemas. Então pode ser que você venha no mesmo caso e você venha perder e outra pessoa tenha ganho. Porque aquela outra pessoa pode ter produzido mais provas, pode ter ido atrás do direito dela, atrás de testemunha e, no entanto, ganhou. Eu já vi casos, Nádia, que as pessoas tinham direito, inclusive que eu atuei, tinham direito e perderam a causa por falta de instrução do próprio defensor. Nossa. Que não orientou que ele precisava de testemunha, que não orientou que ele precisava de provas. Foi para a audiência e chegou lá e ele não tinha nada. Meu Deus do céu. Doutor Jânio, e também a questão de prints de WhatsApp, né? Realmente serve como prova ou há uma possível manipulação com a questão da inteligência artificial? Como é que está funcionando em relação à visão do juiz? Boa pergunta. Essa daí é excelente porque interessa a muita gente. O print de WhatsApp, até certo ponto, ele poderia servir como prova. Mas hoje em dia, devido às alterações que você pode fazer numa conversa no WhatsApp, só o print do WhatsApp por si só não é o suficiente para convencer o juiz. Não vai ao cartório autenticar? Existe isso? Não. Existe a ata notarial. A ata notarial é que você leva o seu celular para o cartório vai ver a veracidade daquilo, faz um documento e aquele documento serve como prova sob sua responsabilidade. Porque se você estiver mentindo, você comete um crime de falsidade ideológica. E essa questão, eu já percebi, já vi relatos que às vezes a pessoa até desabafa em um processo judicial. Acaba prejudicando a questão? Sim, o desabafo. Vai pela emoção. O desabafo acaba prejudicando. Porque você quer, ao invés de estar produzindo a prova, você quer que o juiz lhe julgue pelo sentimento. Por aqui que você está falando. Então você está falando, desabafando. Isso acontece muito em casos de família. Casos de família, entendeu? Digamos o seguinte, em divórcio. Divórcio, o homem, a mulher chega e começa resgatando o passado dos dois. Não, você fez isso, você fez aquilo. E aquilo dali o juiz não quer ouvir. O juiz quer saber se a prova que vai ser produzida na instrução, na audiência, que a audiência é o momento mais importante para as partes. É o momento em que você vai encontrar com o juiz, é o momento que você tem para falar, é o momento que você tem para levar as testemunhas. É naquele momento que o juiz vai decidir quem tem direito ou não. Doutor Jânio Queiroz, é um prazer receber o senhor logo na minha estreia, com o pé direito, com essa energia muito importante aqui do nosso programa. Fique à vontade para as suas mensagens depois desse tema tão relevante, que é o porquê quem tem direito muitas vezes perde na justiça. À vontade. Eu que agradeço a oportunidade pelo esclarecimento de estar aqui inaugurando o seu programa e dizer que estou disponível na hora que você precisar, meu amigo. Quero lhe convidar que algum juiz ou juíza que queira vir junto com o senhor para a gente ampliar esse conhecimento para o nosso telespectador, que muitas das vezes tem dúvida, né? Perdem as causas que poderiam ser ganhas. Obrigado.